noite, Brasil! Meu nome é Winnie, sejam muito bem-vindos ao canal Como Vejo o Mundo. Então, pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu vou pedir desculpa de novo, porque eu gravei à noite, então a luz não tá tão boa, tá? Mas assim, eu vim aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os tipos de feminismo. E eu já fiz o vídeo sobre feminismo liberal e sobre feminismo radical, e hoje eu vou dar continuidade falando sobre o tipo de feminismo, com o tipo de feminismo que eu me sinto mais inclinada, mais confortável, que é o feminismo negro. O feminismo negro nasceu nos Estados Unidos durante a década de 60, juntamente com o movimento dos direitos civis, que é lá o movimento do Martin Luther King, da Angela Davis, do Malcolm X, dos Panteras Negras. E ele nasceu juntamente desse movimento negro e paralelamente ao a segunda onda do feminismo branco, entre aspas, que era o feminismo radical. No Brasil, o feminismo negro chegou na década de 80 e veio junto com o movimento negro brasileiro, que é mais da década de 80. As maiores expoentes, do feminismo negro brasileiro são a filósofa e historiadora Lélia Gonzalez, que infelizmente faleceu em 1994, e a filósofa e escritora Sueli Carneiro, e uma grande representante internacional que já foi homenageada nesse canal é a Angela Davis, americana, que fez aniversário em janeiro, então ela foi homenageada no post do blog das aniversariantes de janeiro. Só que infelizmente eu não tinha canal ainda no YouTube, então eu não fiz vídeo. Mas eu vou colocar o link desse post aqui embaixo, na caixinha de informações, para vocês depois lerem um pouco mais. São essas as grandes expoentes que a gente tem, e uma das últimas expoentes, maiores representantes do feminismo negro brasileiro, que eu vejo até hoje, não só negro, como feminismo LGBT, foi a nossa querida vereadora Marielle Franco, que foi assassinada nesse ano de 2018, que tentaram silenciar, mas que não conseguiram, que deixou um super legado e que era, sim, uma negra feminista, favelada e lésbica, Eu acho que é uma das grandes expoentes brasileiras hoje do feminismo negro. E eu vou deixar também o meu link falando sobre o assassinato de Marielle Franco. Eu fiz esse vídeo mais ou menos uma semana depois do ocorrido. O feminismo negro, ele nasceu como contestação da representação da mulher dentro do feminismo hegemônico. Porque o feminismo hegemônico, ele colocava todas as mulheres dentro de uma caixa, que era a caixa do gênero, mas excluía as pautas das mulheres, dos tipos diferentes de mulheres, como por exemplo das mulheres de cor. E aí as feministas negras, como a própria Harriet Tubman, que era do início, a feminista de primeira onda, elas acabavam apoiando pautas que eram muito mais relacionadas a feministas brancas do que a mulheres brancas do que mulheres negras. Porque as pautas das mulheres brancas, como eu já disse no vídeo da Maria Lacerda de Moura, o feminismo inicial ele era muito mais formado por mulheres brancas de classe média e acabava excluindo as proletárias, as trabalhadoras, as mulheres pobres e as mulheres de cor. Séculos de escravidão e racismo, eles eram ignorados, e parecia que as negras e as brancas estavam atravessando problemas iguais, e a gente sabe que não. A principal pauta do feminismo negro é que as mulheres negras elas sofrem de uma dupla opressão, que é a soma da opressão de gênero com a opressão racial, que também vem muito como opressão de classe. Num país como o Brasil, que raça e classe andam muito juntas, poderia dizer que seria uma tripla opressão, porque é o patriarcalismo, o capitalismo e o racismo, todo mundo junto em cima de uma mulher. No início do feminismo, enquanto as mulheres brancas, as feministas hegemônicas, estavam lutando para que os direitos civis delas e direitos políticos se equiparassem aos direitos dos homens brancos, os negros estavam lutando para que as pessoas considerassem eles como humanos. Porque no início do século XX, vários países que tinham escravidão tinham recente abolido suas escravidões. Quer dizer, no Brasil tinha menos de 20 anos que a abolição da escravidura tinha acontecido. Inclusive foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Se não me engano, o último país do mundo a abolir a escravatura de negros, a escravidão de negros. Então, os negros ainda estavam lutando para tentar ser reconhecidos como seres humanos. Então a gente não pode colocar aí a luta no mesmo nível. As mulheres negras ainda carregavam o peso servil, da serviçal, da escrava do período escravista brasileiro e mundial. Então,
E essa era uma das grandes críticas da Maria Lacerda de Moura, porque ela dizia que a mulher negra, a mulher pobre, ela era excluída da pauta da branca, né? Porque vivia uma questão paradoxal. A mulher branca, ela tentava lutar para todos os direitos de todas as mulheres, mas ela tinha mulheres negras, mulheres pobres, e no caso do Brasil, principalmente mulheres negras, limpando o chão da casa dela. Se a gente pudesse imaginar que existia uma escala de cor, uma pirâmide de cor, uma espécie de Hotel Ruanda interracial, a gente pode considerar que a mulher negra estava na base dessa pirâmide, abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem pardo, da mulher parda, do homem negro, e aí vinha a mulher negra, ou seja, a gente estava na rabeira. E muitas vezes isso ainda é assim hoje. E por isso que o feminismo propõe um debate muito forte sobre essas interações entre a raça e o gênero, que geram um outro nível mais profundo de opressão em cima das mulheres. E não quer dizer, eu não estou desmerecendo o desprivilégio que as mulheres brancas sofrem, mas se for considerar, as mulheres brancas têm mais privilégios do que as mulheres negras em geral, principalmente porque, no caso do Brasil, isso é muito forte, que a cor e a classe andam muitas vezes juntas. Isso não é nenhuma surpresa. Quando a gente olha, por exemplo, dados de violência doméstica, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica e feminicídio do Brasil. Também são muito vítimas de morte por parto, porque tem menor assistência médica. São vítimas de violência obstetrícia, porque ainda existe uma ideia de que as mulheres negras são mais fortes do que as brancas, e às vezes os médicos negam medicação para as mulheres negras para poder priorizar as brancas. E as mulheres negras têm um parto em maior sofrimento. Também existe a questão do nível de escolaridade, que é mais baixo, o acesso à educação é menor, a ocupação de cargos de posições sociais menor. As mulheres negras são as que recebem a menor média salarial do país. Isso eu não tô falando besteira não, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando especificamente desses dados, para vocês verem de onde eu tirei, que eu não tô falando bobagem aqui. Eu posso fazer um vídeo exclusivamente falando sobre isso. Quais são as principais pautas do feminismo negro? Primeiro, o combate à hipersexualização do ser humano negro, principalmente da mulher negra. Porque existe ainda essa história de que o homem e a mulher negra são seres mais sexuais do que os homens brancos. A mulher negra sempre vai ser considerada um pedaço de carne sexual, uma fogueira acesa, e o homem negro mais violento em termos de sexo. O homem negro sempre vai ser o mais estuprador, o espancador. E não adianta ir longe não. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a expressão once you go black, you never go back. Ou seja, da primeira vez que você fizer sexo com um negro ou com uma negra, você nunca mais vai querer voltar atrás. E no Brasil existem expressões como, por exemplo, mulata tipo exportação, que é o modelo da globeleza, que é a gostosona, que samba, que tem a pele linda, cor do pecado. A expressão cor do pecado é isso. É dizer que a mulher negra, ela é sexualizada em si. Ela é mais sexualizada do que a mulher branca. E enquanto a negra retinta, a negra escura, ela é considerada a negra suja, que é a negra que a gente aceita ver limpando o chão. Então tem muito essa coisa de botar o negro nessa caixinha. E não adianta vir dizer que não, porque eu nunca vi ninguém fazendo piada sobre o órgão sexual do homem branco. Mas com relação ao pênis do homem negro, já vi várias brincadeiras à parte, né? E eu nunca vejo ninguém se falar que é uma loira modelo, uma loira ou uma branca. Vou falar da loira, que a loira sofre muito preconceito, mas uma mulher branca modelo exportação. Mas a mulata modelo exportação existe. A segunda pauta, muito importante, é a questão do genocídio da juventude negra, porque é mostrado nas estatísticas que, na classificação entre 16 e 24 anos, os maiores vítimas de violência do Brasil são meninos negros, em especial, estando envolvidos direto ou indiretamente com crime, muitas vezes não estando envolvidos com crime, porque nós estamos no Brasil, no país do baculejo, e não é só aqui não, porque nos Estados Unidos é a mesma coisa. O menino negro vai tomar o baculejo na rua, a parada policial sem nenhuma razão aparente, e talvez não tenha razão direta com a mulher, mas tem sim, porque esse menino negro é filho de uma mãe negra. A questão é a intolerância religiosa com as crenças de matriz africana. As crenças religiosas de matriz africana, seja umbanda, macumba, candomblé, santeria, elas sofrem muito preconceito no Brasil ainda. E essas são religiões africanas que principalmente são muito matriarcais, então a maior parte dos frequentadores dessas religiões são mulheres negras. A Umbanda não, porque a Umbanda é uma religião muito brasileira, tem muita gente branca que frequenta, mas o candomblé principalmente ele é uma religião praticada por uma maioria negra e principalmente por mulheres, e sofre muito preconceito. E dirá essa questão das destruições de terreiros de Umbanda que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né?
pelo Crivella, que ele dá um monte de desculpa, mas a gente sabe que sim, que é um grande preconceito contra as religiões de origem africana. Outra pauta é a questão da desigualdade social sofrida pela população negra, em específico pela mulher negra, que é a questão que eu falei da baixo acesso à educação e saúde, que faz com que as mulheres negras em geral ocupem posições de trabalho subalternas e serviço, sempre da faxineira, da diarista, e que tenham uma menor média salarial e também menor acesso à saúde e informação. E por último, a violência contra a mulher negra, que é aquilo que eu disse, que são as maiores vítimas de violência doméstica e também são as maiores vítimas de violência médica e obstetrícia no país. O feminismo negro parece não ser muito bem recebido pelos alguns outros tipos, pelo feminismo hegemônico em geral, principalmente pelo liberal, porque ainda tem esse ponto de vista de que todas somos mulheres e todas sofremos do mesmo jeito e todas estamos dentro da caixa do gênero. Então parece que não se reconhece que existem algumas mulheres têm mais privilégios do que a outra. Não é querer diminuir os problemas que as mulheres brancas não, gente, de classe média não. Essas mulheres também sofrem com machismo. Mas não dá pra gente dizer que eu tenho mais privilégio do que uma mulher branca, porque eu sei que eu não tenho. Eu tive acesso à educação e tenho bom acesso à saúde, né, e à informação. Mas a maior parte das minhas irmãs negras não tem essa prioridade. A parte das minhas irmãs negras mora na favela. Aqui no Rio de Janeiro isso é a realidade. E é isso muita pauta, por exemplo, do próximo tipo de feminismo que eu vou falar, que é o feminismo interseccional, que reconhece que existem diferenças entre os tipos de mulheres e que o machismo vai se somar a outras questões. E o feminismo negro pode até ser considerado um tipo de feminismo interseccional, só que voltado para as mulheres negras, que são sim, eu diria que a maioria no Brasil e não a minoria. E é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre o feminismo negro, coloquem aqui. Eu também estou num processo muito de construção da minha pauta feminista, então eu vou pesquisar para ajudar vocês. E estou usando, obviamente, fontes de outras feministas negras, né, para poder fazer esse vídeo. E tá tudo linkado no meu blog. Se vocês quiserem mais informação, tem mais informação, links para outros textos no meu blog que vocês vão achar lá, tá? Vou colocar aqui o link para o texto. Nossa, acabei de falar isso. Enfim. Lembrem-se de dar o seu like nesse vídeo, tá? De compartilhar e de se inscrever no canal, né? Porque nós estamos rumo a 100. Eu sei que é muito pouquinho, mas pra mim seria uma vitória terminar 2018 com 100 inscritos, tá? Então se inscrevam no canal pra dar aquele suporte pra eu poder fazer esses vídeos, que eu sei que são vídeos importantes, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.